Então, falando em heresia, vamos falar de Lutero. A questão de Lutero, qual a diferença? Ele ama Lutero, minha gente. Qual a diferença? Tô sentindo. Da reforma feita por São Francisco de Assis e a reforma que Lutero fez. Nossa, existe um abismo entre as duas. Francisco, para poder organizar a ordem que ele tinha fundado, esse movimento que tomou conta de toda a Europa, ele se apresenta ao Papa como o menor de todos, né? E o Papa fala, tem que ter um nome essa ordem, precisa juntar esse povo e vocês vão viver em conventos. Então o Papa pede um nome para essa ordem e ele fala, então nós seremos a ordem dos irmãos menores, porque nós somos os menores de todos. E o Papa aceitou que ficasse esse nome, só que obrigou Francisco a se ordenar. E Francisco aceitou, por imposição do Papa, a ordenação diaconal, porque ele não se sentia digno e merecedor de ser sacerdote, né? E entrou para a hierarquia da igreja como diácono e morreu diácono. E a reestruturação feita por Francisco foi uma reestruturação espiritual, de retirar o ego das coisas e voltar Deus para o centro. Então, a pobreza, a castidade, a obediência, a mortificação da matéria em detrimento da elevação do espírito. Francisco vai mostrar uma instituição que foi estabelecida pela graça de Deus na ação do Espírito Santo. Tanto que ele dizia, vocês vão, preguem o evangelho, se precisar, usem palavras. Então a pregação era dada pelo testemunho de vida daqueles que eram os frades menores, por meio da pobreza, da simplicidade, da obediência, da castidade, da mortificação da matéria. E quando falamos de Lutero, ele deixou o ego passar à frente dele, enquanto Francisco de Assis quis sumir e fazer com que os frades trabalhassem de maneira que a sociedade enxergasse a santidade da igreja, Lutero quis ser o rosto de uma igreja diferente. E ele foi financiado por duques germânicos, ser instigado a romper com a igreja porque os duques queriam a independência dos territórios da igreja. Eles eram meros administradores de territórios da igreja, só que eles queriam ter o direito da terra para poderem lucrar com isso, porque o dinheiro era da igreja. E Lutero dá esse rosto vaidoso para a igreja a partir do século XVI, completamente diferente da austeridade de Francisco, que Martinho Lutero foi inclusive endossado por grandes personalidades da época. Então a igreja se viu na obrigação de rever a sua postura, mas nem tudo que ele ensina nas suas 95 teses estava correto teologicamente. Haviam muitos equívocos morais, dogmáticos e éticos. Se não fosse o ego de Lutero e as paixões dos políticos que administravam os territórios da igreja, Lutero não teria fundado um movimento separatista. Ele poderia ter sido um Francisco de Assis da Baixa Idade Média, que nós já estamos falando da decadência, né, desse período. Então ele poderia ter feito um movimento muito parecido com o de Francisco, mas ele preferiu aparecer. Ele preferiu ser o rosto de uma nova igreja, né, a ponto de ser cultuado como o fundador de uma nova religião, né, que é o protestantismo. E isso vai dar base para Henrique VIII também romper com o Vaticano, com a Santa Sé, com o Bispo de Roma, para poder se casar 2 vezes. Vai endossar Calvino nas suas teses por direito. Tudo começou com Lutero. Tudo com Lutero. Estou aqui, meu Deus, para poder te receber nessa comunhão. O trigo se faz pão. Estou aqui, meu